TikTok, Pinterest e outras redes sociais trabalham com o mesmo algoritmo do Instagram e às vezes são até piores. Eles sabem que a sensualidade nos prende e usam muito bem esse recurso para crescer entre as outras redes sociais. Lembra que eu te falei sobre a fase intermediária, né? Você já tá careca de saber disso. Só quero te relembrar que as redes sociais, elas têm um importante papel na fase intermediária. E se você cortar essa fase, vai ser muito mais fácil resistir à tentação. Então, se você cortar as redes sociais, pelo menos os modos errados de usar, você vai ter uma boa ajuda para vencer esse problema, certo? Então, eu quero que você veja todas as redes sociais que te trazem estímulos e elimine cada uma delas. Ou pelo menos passe a usar de um modo que não te mate. É o mínimo que você pode fazer. Eu nunca usei muito o TikTok, mas quase todas as vezes que eu usei, eu fui parar na pornografia. Porque é muito fácil aparecer alguma sensualidade lá, é muito comum. E só de pensar no que tem lá, já dá vontade de ir. Então eu quero que você nem tenha, nem use. Se você tem ele instalado, apaga. Você sabe como é, o TikTok, ele impulsiona muito a sensualidade porque ele sabe que isso prende muito a pessoa. E se você curtiu algum conteúdo do tipo, ou pelo menos passou um tempinho a mais assistindo, ele entende que aquilo é bom, que você gosta daquilo e vai fazer com que você veja mais vezes. Na maioria das vezes, quando eu tava no ócio usando o TikTok, aparecia alguma Jezabel dançando ou alguma cena inicial de algum filme adulto. Sabe aquela cena que não acontece nada, mas é só provocativa? Então, geralmente aparecia uma cena daquela, com o nome do vídeo, o nome da atriz, como uma recomendação. Cara, qual é a tentação do curioso? É ir lá e pesquisar. E teve um dia que apareceu uma dessas, e o que eu fiz? Eu fui lá e pesquisei. E cara, até hoje eu lembro tanto o nome do vídeo como o nome da atriz. Entende que é isso? Isso gera desejo de ir lá pesquisar. Em 10 segundos eu consigo ir lá. Isso é um fardo pra mim, porque é mais uma coisa que me dá curiosidade e vontade de rever. Eu não precisaria carregar esse fardo. Eu vou carregar até eu esquecer do vídeo, do nome do vídeo e do nome da atriz. E eu acho que isso não vai ser tão cedo. É um fardo que eu não precisaria carregar se eu não tivesse usado o TikTok. E hoje Deus me ajuda a carregar esse fardo, eu consigo viver tranquilamente. Não é também um fardo, ó, que fardo, né? É por isso que eu recomendo que você pare de usar o TikTok. Porque se você usa, você já deve ter sido estimulado por alguma coisa que você viu lá. Irmão, sinceramente, ainda que o TikTok não fosse algo que nos dá tentações, eu falaria pra você não usar isso. O TikTok é extremamente prejudicial. Existem inúmeros vídeos no Instagram que falam sobre os prejuízos do TikTok e como aquilo mexe com a nossa cabeça. Eu vou deixar tudo na descrição, alguns links para você pesquisar e ver por si mesmo que o TikTok não é lugar pra gente. Você não deve estar lá no TikTok porque não faz bem. Aquilo só te atrasa a conquista dos seus sonhos. Larga isso e você vai me agradecer em breve. Fechou? Se você quiser saber mais, links na descrição. O Pinterest também foi bem destrutivo pra mim. A princípio, a minha conta só tinha arte cristã aparecendo. Mano, era sensacional. Um monte de arte boa. Foi lá que eu aprendi a ser designer, eu acho. Peguei muitas referências boas e fui aprendendo com o tempo. Mas depois de um tempo eu descobri que lá eu poderia encontrar coisas bem doces, entre aspas, e eu comecei a pesquisar. E várias vezes o Pinterest foi o lugar onde eu recebi um estímulo inicial e onde eu alimentei a minha fase intermediária até chegar à pornografia de fato. Quando eu comecei a pesquisar, só de abrir o Pinterest já aparecia um monte de sensualidade, por causa que é assim que o algoritmo trabalha. Isso sempre me gerava tentação. E só de saber que lá ia ter um monte de sensualidade, eu tinha vontade de ir lá pesquisar. Então aquilo é uma tentação constante na vida de quem usa. Pelo menos na minha vida era assim. Eu apaguei a minha conta e agora eu tenho uma conta que eu uso quando eu preciso ver alguma inspiração ou coisa do tipo, mas é bem raro. Na verdade faz muito tempo que eu não uso e não tem mais nada demais, só tem arte de futebol lá agora. O que é que eu quero te dizer? São exemplos de redes sociais que tem total potencial de te levar à pornografia, que tem o potencial de amadurecer o seu desejo, de te levar desde aquele desejo inicial até o pornô de fato. Então, cara, você precisa parar com isso, você precisa abrir mão dessas redes sociais. Se essa fase for cortada, a fase intermediária vai ser muito mais fácil resistir. Porque sim, você vai precisar lutar em muitos momentos. Mas se você não contar com os estímulos que são contínuos, então vai ser bem mais fácil resistir. O meu conselho é, comece cortando as redes sociais, ou pelo menos as funções que são prejudiciais. No caso do Pinterest e do TikTok, o Pinterest acho que ainda dá para usar tranquilamente, mas o TikTok não vejo uma forma sadia de usar o TikTok. Não sei, mas pesquisa aí os vídeos que eu falei, você vai ver. Só de fazer isso, você já vai eliminar um dos caminhos principais para pornografia. E eu fiz isso, e sinceramente, várias vezes eu me peguei nessa situação. Cara, eu quero muito lá pesquisar pornô, mas eu não tenho coragem de ir diretamente para um site e eu não tenho como ir aos poucos. Cara, isso é broxante, sinceramente. E eu simplesmente não ia. Eu conseguia resistir, era muito bom, porque é muito mais fácil resistir sem esses estímulos. E é isso que eu quero pra sua vida, que você consiga resistir, que você consiga vencer. É só você evitar o primeiro escorrego
que o resto é mais fácil. É simplesmente maravilhoso, muito bom. Qual é a missão que eu tenho para você agora? Veja toda a plataforma digital que te dá estímulos iniciais, todas elas, e anote, coloque no papel. E toda vez que você perceber que alguma outra te dá estímulos, anote também. E o que é que você faz? Apaga a conta. Não hesite em apagar ou parar de usar funções específicas que são perigosas. Um exemplo é do Pinterest. Se eu sabia que tinha coisa lá, eu precisava apagar minha conta, porque aí eu ia saber que não era só entrar que eu ia ver, eu ia ter que pesquisar, né? Já é um passo a mais. Eu apaguei a conta e agora estou sossegado. Eu realmente espero que você esteja pronto, disposto a abrir mão de coisas tão tolas como as redes sociais. Às vezes a gente vê essas renúncias e nós achamos que são demais, são muita coisa. Cara, isso é patético da nossa geração. A gente não está disposto a abrir mão de rede social por causa do nosso Senhor, sendo que nós temos irmãos ao redor do mundo que estão sendo, e muitos outros que já foram queimados vivos, lançados aos leões, cortados no meio, foram torturados, e a gente não está disposto a abrir mão de uma rede social. Eu te encorajo a abrir mão, por favor. Se você não está disposto a abrir mão de um caminho que te leva ao pecado, que te leva a ofender o Filho de Deus, eu não sei se você é de fato cristão. Eu espero sinceramente que você esteja disposto a abrir mão do pecado, e isso se dá principalmente quando a gente abre mão daquilo que nos leva a pecar. E olha o que o Senhor Jesus nos fala em Mateus 5:29. Se o seu olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Essas são as minhas últimas palavras nessa aula. E na próxima a gente vai ver sobre conteúdos em geral. E eu tinha falado que nessa aula a gente ia falar sobre provérbios, né? Mas é só na próxima. Eu acabei me equivocando. Mas enfim, é isso. A gente se vê na próxima aula. Tamo junto, irmãozinho. É nóis.